Bem, queridos pais e graça, aqui é o pastor Daniel Nascimento e este é mais um momento ao pé da cruz. Eu quero compartilhar com você neste dia um texto que está no livro de Jó, capítulo 9, versículo 12 e o versículo 13, aonde diz assim: Ele não é o homem como eu. Ele não é o homem como eu a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não existe árbitro entre nós que ponha a mão sobre nós ambos. Queridos, quando o homem pecou no Éden, o homem fez uma inimizade diretamente contra Deus. É contra Deus que o homem tem uma dívida a pagar. Não é contra o diabo, não é contra os demônios. Haja visto que muitos pastores que ensinam, principalmente em meios pentecostais, meios neopentecostais, quando eles estão pregando, dizem: você não deve nada para o diabo, agora Jesus pagou tudo. Não, Jesus não pagou nada para o diabo, até porque nós não devíamos nada para ele. Jesus pagou a Deus. É com Deus que nós temos uma dívida quando não reconhecemos o sacrifício vicário de Jesus Cristo. O livro de Jó trata-se da questão de um homem pecador como Jó. Jó representa a humanidade. E trata-se do outro lado de um Deus justo, que vem cobrar a sua justiça em cima de um homem pecador. Jó, esse livro, mostra-nos justamente a qualidade de um homem que tenta justificar-se por si mesmo. E Deus, quando vem com a sua ira implacável e justa, vale a pena dizer isso, porque quando Deus pune um pecador, Deus não está punindo alguém injusto, Deus está punindo justamente um criminoso. Entenda bem isso aqui. O pecador, o pecado que o homem comete, ele comete diretamente contra um Deus santo, contra um Deus que é santo, que não pode ver o mal. Jó, quando assume esta posição, este posicionamento, ele diz assim: quem dera, quiçá, quem dera eu tivesse um árbitro, alguém que colocasse a mão entre ambos, alguém que colocasse a sua mão, a mão no meu ombro e a mão no ombro de Deus, e conciliasse, fizesse uma ponte, fizesse algo para mim e para ele, para que ele não mais cobrasse esta dívida minha. O que Jó está sentindo falta é de um árbitro. A palavra árbitro, ela é diferente de juiz. Árbitro é alguém que concilia, é um conciliador. Eu quero que você entenda bem isso. Árbitro não é um juiz que prende, árbitro é um juiz de conciliação. Então o que Jó está sentindo? Ele está sentindo falta de um árbitro. Deus está cobrando a sua dívida. A lei está dizendo para o homem que ele deve morrer, pois a alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia diz em Êxodo 32 que Deus ele não toma o culpado por inocente. Em Romanos 3 diz que todos nós somos culpados e destituídos estamos da glória de Deus. Entenda bem isso, meu querido, você que me ouve neste dia, você aí do outro lado, você é alguém que sim, tem uma culpabilidade muito grande na sua trajetória, você deve muito a Deus. Então o que acontece? Jó está sentindo falta de um árbitro, alguém que concilie essa história, alguém que traga um retorno, uma reconciliação entre Deus e o homem. Mas esse árbitro, ele não poderia ser Deus, apenas Deus ele não poderia ser. Por que não? Porque ele não entenderia a parte humana. Então ele automaticamente atenuaria para as coisas de Deus. Esse árbitro também não poderia ser um homem, 100% homem apenas. Por quê? Porque como humano, ele atenuaria para as coisas apenas dos homens. Esse árbitro deveria de ser alguém que fosse Deus homem. Não um semideus como Hércules ou qualquer outro pagão, mas um Deus homem. Alguém que tivesse a natureza 100% de Deus e alguém que tivesse uma natureza de 100% homem. Este homem, este Deus homem, há 2000 anos atrás, ele veio pela vida da Virgem Maria e ele nasceu. E o Dr. Billy Graham disse uma coisa, ele disse assim: o maior milagre do mundo não foi quando o homem pisou na lua, o maior milagre do mundo foi quando Deus pisou na terra. Há 2000 anos atrás, querido, Deus pisou nessa terra. Deus veio entre nós. Emanuel foi esse o nome dele, Deus conosco. Ele esteve aqui, 100% homem, mas 100% Deus. Ele esteve entre nós. Ele veio aqui. E a cruz
Ele pega toda aquela dívida que era contrária a nós. Ele pegou tudo aquilo que nós devíamos. Injustamente. Deus iria cobrar toda essa dívida justamente, mas a dívida dizia: a alma que pecar, esta morrerá. Alguém tinha que morrer. Alguém tinha que morrer. De um lado, ele tinha que pagar o valor da dívida. Do outro lado, ele tinha um devedor que, além de dever, ainda conseguia dever ainda mais, que era o homem. E o que ele faz? Ele pega a dívida, o escrito de dívida, que era contrário a nós, e ele assume toda a nossa dívida. O primeiro Adão levou a humanidade à ruína. O segundo Adão, Jesus Cristo, vai trazer o sacrifício perfeito para a humanidade. Agora, ele pega a nossa nota promissória, como Paulo diz em Colossenses 2, a partir do versículo 14. Ele pegou o escrito de dívida que era contrário a nós, em suas ordenanças, e cravou-a na cruz. Ele cravou-a na cruz, e quando ele grita e brada, tetelestai, a palavra grega tetelestai quer dizer: foi pago, está consumado. Agora eu paguei o único sacrifício. Entenda bem uma coisa: Isaac, naquela cena de Abraão, quando Abraão vai sacrificar Isaac, Isaac era eu e você. Nós estávamos indo ali, porque Abraão representava a lei e estava levando, não um inocente, mas um pecador para morrer. O inocente não iria morrer, era Isaac que ia morrer. Então Isaac estava indo ali justamente porque Isaac é um pecador. Mas o Cordeiro de Deus chegou no momento em que a lei, Abraão, iria imolar aquele jovem. E Deus bradou do céu e disse: não toque nesse rapaz. Olhe para trás. E ele viu um cordeiro. Deus proveu o cordeiro para Isaac. No último dia da vida de Barrabás, Barrabás estava dentro de uma cela. A cruz de Jesus Cristo era dele. E o soldado entra naquela cela, quem sabe, e diz: olha, você não vai morrer hoje. Por quê? Porque o inocente, alguém que não fez nada, Barrabás, alguém que não deve nada, alguém que viveu a sua vida toda em santidade, ele vai morrer em seu lugar. Ele vai carregar essa cruz. Isto é glorioso, isso é maravilhoso, querido. Por quê? Porque agora você e eu temos um Deus homem no céu. Você e eu temos alguém que é 100% Deus, mas é 100% homem. Ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele sentiu na pele o que é o desamparo, ele sentiu na pele o que é a dor de perder um ente querido, ele chorou quando perdeu Lázaro. Ele sabe, querido, quem é você, ele sabe quem sou eu, ele sabe cada fraqueza, cada ruga da sua alma, ele te conhece. O Deus homem, Emanuel, ele esteve aqui. Hoje ele é o nosso árbitro, ele é o nosso conciliador. Ele pega agora a mão, põe no ombro de Deus e põe a mão no nosso ombro e senta a gente. E quando a gente recebe o sacrifício vicário dele, uma coisa gloriosa acontece. A nossa dívida que nós devíamos a Deus passa agora a ser paga por ele. É Cristo quem paga a Deus pela nossa dívida. Então entenda bem uma coisa: Deus salvou você dele mesmo, porque Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo e não imputando aos homens os seus pecados. Nós temos um conciliador, nós temos a ousadia, como diz o escritor aos Hebreus, de chegarmos a Deus agora não mais uma vez por ano, como era na antiga aliança. Nós podemos chegar todo dia, porque o nosso sacerdote não morre, ele está presente 24 horas à destra de Deus. Querido, se você tem esse Jesus no seu coração, se você sabe que ele é seu e você é dele, não existe maldição que consiga te alcançar. Não existe nenhuma maldição do pecado que consiga te alcançar. Perceba que eu digo maldição do pecado, não estou falando de doença, não estou falando de você ser pobre ou rico, não é nada disso. Eu estou falando que a maldição do pecado não pode te tocar mais, porque Jesus pagou este preço por você. Agora Deus olha para nós e não vê mais nenhuma falha, nenhuma ruga, nenhuma mancha. Por quê? Porque a perfeição de Cristo tirou a nossa imperfeição. Glória a Deus por isso. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Nós hoje temos um conciliador, Jesus Cristo, o homem Deus, que vive entre nós. Que Deus em Cristo te abençoe, e este foi mais um Ao Pé da Cruz.